Coisas que você não deve expor para os outros. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E neste Burigato Responde, vou responder a seguinte pergunta: o que eu não devo contar para ninguém? Basicamente essa é a pergunta, né? Porque muitos de nós, na verdade, principalmente hoje, já falei até, né? É interessante que mesmo que nós falemos demais, por exemplo, quando eu posto algum vídeo voltado a fique em silêncio ou coisas assim, ou até canais que exploram muito temas assim, isso vinga, digamos assim, né? Isso se espalha mais. Ou seja, há uma necessidade. Então, mas ali é interessante, é talvez um medo de falar demais, de falar coisas, de se expor, de ficar vulnerável. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo de hoje, né? Neste Burigato Responde, nesta aula. Beleza? Quer saber qual é a minha resposta? Então fica aí. Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários. E é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui. Beleza? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, tá? É muito provável que você já tenha visto algum conteúdo desse, que você já tenha ido em algum canal, não é? E talvez até você tenha vindo me perguntar porque você está querendo validar alguma coisa que você já acredita, né? Ou seja, dificilmente está vazio isso aí, né? Ah, eu acho melhor eu não falar muita coisa, mas eu não sei por onde começar. Não, é bem provável que você já tenha alguns temas. Sei lá, eu não posso falar do meu passado, do que aconteceu, né? Ou, puta, eu não posso falar de grana com os outros, certo? Eu não posso falar de quem eu gosto, né? Eu não posso falar blá, 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 blá. Beleza, né? Agora vamos lá. Este é o melhor modo de enxergar esta questão? Na minha compreensão, não. E eu vou te explicar por quê. Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte. A partir do momento que você seleciona determinados tópicos e pensa assim, eu não vou falar mais sobre isso com ninguém. Qual que é o grave problema que pode acontecer aí, tá? É o seguinte, primeiro, você está selecionando isso, por quê? Porque você dá muita importância para aquilo. E provavelmente é isso. Então eu não vou falar disso porque talvez eu não estou bem nessa área, ou né, enfim. E você dá uma certa importância para aquilo, beleza. Você já querendo ou não joga uma luz naquele tema, certo? Em contrapartida, só de você jogar uma luz naquele tema, é bem provável que você queira explorar aquele tema, tá? Então você quer, de certa forma, organizá-lo dentro de você. Porque, veja, já está havendo uma questão ali insolúvel, ou melhor dizendo, né? Que não está ainda organizada, solucionada, ordenada para você em relação àquele tema. Então, sei lá, eu não posso falar sobre grana com ninguém. Beleza, pá, aí você joga aqui. Parece que você resolveu, mas querendo ou não, aquilo joga um foco e querendo ou não, como eu disse aqui, você, quando você se encontrar com as pessoas, tá bom? Você vai começar a sentir vontade de falar sobre aquilo, beleza? Você vai começar a querer, talvez, compartilhar e quando você vê, você já falou demais sobre aquilo. Qual que é o ponto aqui então? Então você deve falar livremente sobre as coisas? Lógico que não, né? Não é isso que eu vou falar, com certeza não, tá? Mas a questão fundamental é que você precisa colocar o seguinte, você precisa olhar com um pouco mais de inteligência para certas negações ou privações que você se autoimpõe, tá certo? Que é, a partir do momento que eu jogar uma luz nisso, querendo não falar sobre aquilo, justamente pelo fato de talvez ser proibido, segredo ou alguma coisa assim, eu vou ter vontade de falar, beleza? Então se investigue. Tá? Porque pode ser que seja pra você assim, pode ser que não seja, tá? Pode ser que de fato você tenha mais facilidade, você já é quieto, introvertido ou alguma coisa assim, né? Mas se você tá nesse vídeo, algum dilema há. Então a primeira coisa é essa, cara, quando eu proíbo falar sobre isso, eu realmente cumpro isso aí. Eu pego e não falo mais com ninguém sobre isso, ou eu fico com mais vontade ainda de tocar esse assunto com as pessoas. Primeira coisa é essa, beleza? Qual que é o outro ponto? Vamos lá, né? Qual que é o outro ponto e talvez aí o mais fundamental? Então eu devo, sei lá, não me preocupar com isso. Eu devo falar de forma desenfreada tudo pra todo mundo? Cara, vamos lá. Não. Não, também não, né? Por quê? Primeira coisa, o problema de você negar certas coisas específicas e tal, e ficar muito voltado àquilo, ou tentar, quase que, digamos assim, tentar colocar regras demais, é isso que eu quero dizer, né? Para aquela pessoa eu não falo aquilo, para aquela pessoa eu falo isso, e daqui a pouco eu não falo, e blá, você vai se confundir, vai ficar meio confuso, que é o primeiro ponto. Você pode se tornar paranoico e achar que sempre é um erro quando você vai lá e fala, ou quando você descumpre aquilo. Então veja, olha só, querendo solucionar uma coisa, é muito mais provável que você se torne paranoico. Então esse negócio de listas, de esses assuntos eu não devo tocar, tá? Pode muito mais te atrapalhar. Mas, como eu disse aqui agora, você deve falar tudo para todo mundo?
Não, lógico que não, beleza? Então o que eu devo fazer, Thiago? Olha, vamos lá. Como eu disse aqui, principalmente por eu olhar com muito cuidado para certas coisas, né? Eu sou o cara mais quieto, beleza? Eu tendo a não falar muito de mim para os outros, tá? É uma tendência, mas quando não, eu me vejo falando bastante para um amigo X ou alguma coisa assim. Quando não, o assunto desenvolve, eu vou lá falando e tal, não ligo. Ou muitas vezes eu até conto alguma história aqui para vocês, né? E o que tem cunho totalmente educativo, né? Não é especificamente um desabafo, tá certo? Então assim, o que acontece? Eu sempre tento olhar qual é a minha relação com essa vontade de falar, né? Das coisas que estão dentro de mim. No meu caso, para mim, é um pouco até mais fácil. Tem até uma aula, é até importante isso, né? Tem uma aula do treinamento 48 Leis do Poder, que é um treinamento do Reflexões com 50 aulas, mais de 50 horas de conteúdo, onde eu exploro cada uma das leis do poder do livro do Robert Greene de forma aprofundada, né? Inclusive, só para você saber, este treinamento está com as vagas encerradas. E se você quiser ter acesso a uma possível vaga, ou seja, quando surgir novas vagas, você ser uma das pessoas chegando ali na lista de espera, tenha a possibilidade de se inscrever, tá certo? E ainda por cima, ganhar uma aula gratuita, né? Ou seja, para conhecer o treinamento e inclusive para aprender um monte de coisa, que é uma das leis que eu disponibilizo gratuitamente para você que se inscreve na lista de espera. Clica aqui abaixo, beleza? Entre na lista de espera, tá? Do treinamento 48 Leis do Poder e receba gratuitamente uma aula deste treinamento e ainda tem a possibilidade de, quando surgir novas vagas, ser notificado pela minha equipe, ter a possibilidade de se inscrever ou não, tudo depende aí das suas condições, beleza? Se você não conseguir, a gente passa para a próxima pessoa. Se você conseguir, vai ser ótimo. Você vai entrar num incrível treinamento com com uma condição absurda, né? Que é muito conteúdo, de forma muito acessível, muito barata e vale demais, né? Como vocês já devem ter visto, né? E em alguns dos comentários que alunos meus mesmo, né, deram e mandaram para nós. Beleza? Então, se inscreva aqui, tá? Mas por que eu citei, inclusive, esse treinamento? Porque é o seguinte, porque lá, o que acontece? Tem várias leis que elas aparentemente se contradizem. E aí você pensa, porra, e aí agora? O que eu faço? Não é? E você fica nesse dilema. E talvez até agora você esteja com essa sensação. O Thiago falou para falar, mas ao mesmo tempo, aliás, que não dá, né, uma regra, mas ao mesmo tempo, ele falou para falar, e agora, o que eu faço? É justamente esse dilema que eu vou cada vez mais encerrando lá dentro do treinamento, né? Porque eu vou te explicar uma lei e na lei seguinte eu vou explicar como que você valida, que é basicamente como o próprio Robert Greene já explicou, é como se fosse um cinto onde você tem várias ferramentas e você olhando a situação, você vai saber qual é a melhor ferramenta para utilizar de acordo com a lei, né? Então basicamente é isso. Logo, qual que é o ponto aqui então para amarrar tudo que eu falei até agora, né? Ao invés de você se tornar paranoico nesse sentido, o que você deve olhar é pensar o seguinte, bom, primeiro, qual é o efeito? O efeito de quando eu me abro com as pessoas, beleza? Qualquer tema que for, qual é o efeito, tá? Então, sei lá, eu falo, da minha situação financeira, eu conto um segredo, eu falo qualquer coisa, beleza? O que é muito provável é que você perceba o seguinte, a maioria das pessoas não se interessam no que você está falando, beleza? É sério, é uma pena, mas a maioria não se interessa. Então, vamos lá. Isso vai ajudar muito, você vai entender, tá? Então a primeira coisa é essa. Quando eu desabafo com alguém, eu tô muito mais tentando ordenar alguma coisa. Porque a pessoa, de fato, não está interessada especificamente no que eu tô falando. Começa por aí. Então, não tem a validação que eu talvez espere. Então, não tendo a validação, que é algo, inclusive, que eu explico nesse treinamento de forma muito mais aprofundada, né? Tá? O que acontece? A primeira coisa dessa equação eu já preciso eliminar. Peraí, a maioria das pessoas não está interessada no que eu tenho para falar. Só isso é mais provável que te limite muito mais do que você criar regras para temas específicos. É você olhar e falar, porra, a pessoa não tá nem aí porque eu tô falando, pô. Nem aí. Ela só tá esperando eu parar de falar para falar dela, né? Começa por aí. Segundo ponto, se ela não te valida, então eu não tenho benefício do me abrir, qual que é o possível malefício que faz eu me preocupar com isso? Porque veja, pode ser que o fato de eu falar e não ter a validação neutralize. Eu falei, pô, a pessoa não se interessou especificamente, não me deu nenhum conselho bom especificamente, mas tá tudo bem. Isso vai te dar mais calma, você não vai se tornar paranoico, que é o ponto fundamental. Só que tem algum malefício. Aí você vai pensar, pô, quando eu falo pra alguém, sei lá, daqui a pouco eu vejo que essa informação foi parar lá na casa do caramba. Tá? Porque por exemplo, já aconteceu muito comigo, pessoas chegam e falam assim, eu posso te contar um negócio que eu não contei pra ninguém? Cara, eu sempre faço o seguinte aviso, olha, pode, se você quiser pode. Tá? Eu te dou a minha palavra que eu não vou falar, porque nem me interessa falar pros outros, tá? Só que assim, lembre bem disso, porque se você não falou, se você tá falando para mim, pode ser que você fale para outra pessoa. Então lembre para quem você falou, para que depois você não venha encher meu saco sobre isso.
Você quer falar mesmo assim? É sério, eu faço isso aí. Muitas vezes. Ah, tem vezes que não, tá? Mas muitas vezes eu fazia isso. Por quê? Porque já aconteceu isso. A pessoa chegou, falou pra mim, beleza. Aí daqui a pouco vazou. Por quê? Porque a pessoa fala demais, fala pra todo mundo, mas acha que não fala. Tá? E aí daqui a pouco, te contei, confiei no negócio, falei, pô, pelo amor de Deus, não tô nem aí para suas questões, né, vou me preocupar com isso. Pô, lógico que não, né? Então, então vamos fazer o seguinte, você não me conta mais nada, beleza? Tipo, eu encerro. Não é eu não contei. Não, cara, eu não contei, beleza? Porque não me interessa contar. Então, se você tá desconfiado de mim, vamos fazer o seguinte, não me conta mais nada, eu não quero saber. Encerra aí. A pessoa vai, você vai ver, já muda, né? Isso, inclusive, é a tal dinâmica do poder, por exemplo, que eu exploro tanto no treinamento. Então, cara, você vai ganhar muitas ferramentas, muitos elementos. Como eu disse, são 50 aulas, né? Mais 50 aulas. Então, se inscreva aí e ainda receba uma aula gratuitamente. Então, o que acontece? Esse é o ponto, o malefício. Qual que é o malefício de eu, de fato, contar? Então, quando você vai percebendo dessa forma mais simples, ao invés de separar por temas que você nunca toca, tá? O que você deve pensar é o seguinte, bom, se eu não tenho benefício com essa pessoa, porque tem gente que vai se interessar, e vai ser legal, e vai dar tudo certo, e tal. Pode ser que também se interesse e seja fofoqueiro, ou seja, benefício de te ouvir, mas malefício de falar, né, dessas coisas pros outros. Pode ser que alguma pessoa não tenha benefício nenhum e só malefício, beleza? Dessa forma, você vai selecionando melhor, tá, o tipo de pessoa que você pode falar. Então, talvez essa é a primeira linha. Só que qual que é o efeito maior aqui? Não é só selecionar as pessoas. É você começar a diminuir a vontade, a necessidade de ficar falando da tua vida para os outros. Porque você vai ver que, na grande maioria das vezes, não há benefício nenhum. Porque as pessoas muitas vezes não dão conselhos bons, não te ouvem e ainda fofocam de você. Muitas vezes até segundo elas, né, com um bom coração. Tipo assim, você ficou sabendo do que aconteceu com o Thiago? Puta, né? Reza por ele, ou sei lá, né? Depois conversa com ele. A pessoa não tá preocupada comigo exatamente. Ela tá muito mais querendo fofocar, mas, pô, é feio fofocar, então ela vai falar com uma área de preocupação, né? Então o que acontece? E foi esse processo, só que, claro, muito mais depurado, refinado e tal, que foi diminuindo cada vez mais a minha vontade de ficar me abrindo com as pessoas. Beleza? Ao invés de, como eu disse aqui, colocar temas. Porque quando você, deixa eu te falar uma coisa, e aqui a gente amarra tudo. Quando você põe temas, sem lidar com a vontade de falar, você vai pegar, você vai manter a vontade de falar e daqui a pouco ela vai mergulhar nos temas. Você vai falar sem perceber que falou. Certo? Então esse negócio de listinha, de tema, velho, olha, se você ver um vídeo antigo meu falando de listinha, ignora. Porque é bobo isso, no fundo, tá bom? Então você meio que tem que se educar nesse sentido, percebendo essa dinâmica, só que, claro, de uma forma muito mais refinada, apurada. Você precisa meditar e tal. Se quiser me ajuda, tem aí mais um treinamento, 48 Leis do Poder, fantástico para isso, beleza? Porque eu pego situações específicas, as leis são situações específicas. E você vai ver só nessa aula gratuita que você vai receber se cadastrando gratuitamente na lista de espera, né? Então, com este processo, você vai, querendo ou não, diminuindo a vontade de se colocar e de, né? Por exemplo, para pegar um ponto, né? Que até a gente, tem tanta coisa que a gente podia explorar ainda, né? Esse tema, mas enfim. Por exemplo, uma das coisas que você tem que pôr na cabeça, e isso sim, tá certo? É que muito mais perigoso que você se expor, porque querendo ou não ali a coisa morre em você, é expor outra pessoa. Por exemplo, vejo muita gente expondo a mulher, o marido, o namorado, a namorada e blá blá blá, né? Que é o tal fofoqueiro, como eu disse até aqui na dinâmica, tá certo? Neste ponto, é aí sim que você deve, você deve agarrar e meditar, tá? Por quê? Porque, veja, você não só, o seu hábito de falar demais, por exemplo, não tá só prejudicando a si mesmo, mas aos outros, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Inclusive que confiaram em você, por exemplo. Tá certo? Por isso que, como eu disse, quando alguém me acusa, cara, isso não... Porque assim, o problema não sou eu. Eu sei disso, e pra mim é o suficiente, eu não tô querendo te convencer. Eu não quero te ouvir, você entendeu? Você quer falar? Fala. Agora, se você não quer falar mais, também não fala. Tá tudo bem por mim, né? Eu não tô desesperado em te ouvir, tá? Então, o que acontece é isso, esse é o ponto. A pessoa tem que se responsabilizar pela dinâmica, assim como você, tá certo? Então, essa dinâmica benefício-malefício, que parece até simplória, e de fato é, tá? Mas que precisa ser mais bem meditada, ela é muito mais importante do que você focar em coisas que você não pode falar e nem tocar, tá bom? E com isso, você vai ver,
por exemplo, como aconteceu comigo e com algumas pessoas que eu conheço, você vai diminuindo aquele desejo de ficar falando demais sobre coisas que você não... Porque você vai organizando isso dentro de você, e daqui a pouco você não precisa ficar retomando aquilo. E quando você retoma com tranquilidade. Então, por exemplo, por isso que eu disse aqui, se eu me abrir especificamente, eu não me sinto culpado, eu não me sinto mal, porque eu faço isso com cuidado. Por quê? Porque eu vou meditando nessa dinâmica, não só em temas, mas em atitudes. E aí eu vou ficando tranquilo. Então, quando, sei lá, eu conto pra alguém que daqui a pouco surgiu pra outra pessoa, beleza, eu tô em paz com isso, porque eu não me preocupei com isso, no seguinte sentido, se eu falei, é porque eu já levei isso em consideração. Você entendeu? Então esse é o ponto, é você conseguir levar em consideração antes de falar, porque mesmo que você, como eu disse, cria uma lista, você vai se sentir culpado por não ter falado, vai se sentir culpado por falar, você vai ficar numa paranoia bizarra, beleza? E este vídeo eu espero que te ajude muito a lidar com essa dinâmica e este treinamento vai ainda mais, beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima.